Por favor, irmãos, abram as vossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 24. Vamos ler tão somente 2 versículos, o versículo 12 e o versículo 13. Quem for achando diz amém. Rapaz, eu vou ter que começar a procurar gente para abrir essa cantina aí. A gente abrir essa cantina, uma meia hora do culto. Os irmãos aí estão fracos, rapaz. O que é que tá vendo, irmão? É final de ano, né? Fica desse jeito, né? Os irmãos estão comendo muito aí, é? Os Natal, né? Aí chega na igreja tudo. Quem achou diz amém. Glórias a Deus. Vamos, Josué, irmã, o versículo 13, viu? Começar no versículo 13, 13 e 14. Assim diz a palavra do Senhor, meus irmãos. Foi assim que dei a vocês uma terra que não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Vocês moraram nelas e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora temam ao Senhor e sirvam-lhe com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses a que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Vamos, toda a igreja, repetir essa última frase. O ensaio foi beleza. Agora vamos de vera mesmo, viu? Vamos lá. Amém. Pai, me senti agora na feira da Parangaba, mas vamos repetir juntamente com o pastor, tá certo? Porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Amém, igreja? Aplauda ao Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, eu confirmo a oração da Beatriz feita nesse altar e vem nos direcionar em tudo pelo poder do nome santo de Jesus. Amém. Queridos irmãos, é o último culto da família deste ano e é o momento da gente fazer um balanço, da mesma maneira que a gente faz um balanço da nossa vida espiritual, vida profissional, vida particular. Fazemos também da nossa família, irmãos. Chegamos ao final de um ano que não foi muito fácil, mas estamos aqui de pé, na presença do Senhor, glorificando a Ele, e vamos fazer um balanço, porque é importante, irmãos, porque a gente sabe que muitas famílias, irmãos, chegaram com a marca da vitória, mas outras, irmãos, também chegaram aqui por lutas, posso dizer, silenciosas, com feridas, com perdas, com desafios que ninguém vê, mas as famílias, de alguma maneira, chegaram marcadas nesse último culto da família. Logicamente que muitas chegaram aqui com muitas vitórias, com muita ação de graça, mas outras chegaram também ainda em lutas. Esse capítulo 24 de Josué, irmãos, nos cultos da família que nós tivemos aqui, quase todo final, eu sempre declarei isso aqui profeticamente. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós, né? Nós sempre declaramos aqui no final de cada culto da família, profeticamente. Nesse capítulo 24, Josué, nós encontramos aqui um líder no fim da jornada.
Josué aqui, irmãos, já está idoso. Ele morreu com 120 anos, amém? Mas aqui ele está idoso, está no fim da sua jornada. E agora ele reúne o povo, irmãos, para fazer uma solene escolha. Aqui é importante, irmãos, dizer que o livro de Josué vai falar desde que eles cruzam o Jordão, as cidades que eles batalham, vencem, conquistam a terra que Deus havia prometido, e Josué distribui a terra para o povo como herança, mas agora ele já está velho, irmãos, e aqui ele vai fazer um balanço, e ele reúne todo o povo. Ele não apenas faz um discurso de despedida, irmãos, mas ele convoca o povo para fazer aqui um desafio, para fazer um chamado de definição espiritual. Assim como eu tenho convocado a igreja, para nós, na nossa individualidade, no ano de 2026, temos o ano da santificação. É um desafio que eu faço à igreja, a começar por mim, a nós nos santificarmos mais. Mas nós também fazemos o desafio para nossas famílias, para nós buscarmos termos famílias mais santificadas. Josué, ele compreende, irmãos, que ele está chegando no final da jornada e ele não quer deixar só a herança de terra, ele quer deixar um legado, ele quer deixar um povo comprometido com o Senhor. Josué, ele entende, irmãos, que o futuro do povo não depende apenas das conquistas passadas, não, irmãos, mas depende também das decisões espirituais presentes. E nós devemos sempre estar nos postando para tomar decisões espirituais no tempo presente, decisões que nos aproximam mais de Deus. E nesse texto aqui, irmãos, vai nos ensinar que famílias fortes não nascem do acaso, não, irmãos, elas são construídas sobre escolhas espirituais claras. E o meu intento aqui esta noite é que a gente possa fazer profeticamente uma decisão clara em favor das nossas famílias no ano de 2026. Assim como Josué desafiou o povo a tomar uma decisão pelo seu Deus, aqui esta noite eu também quero desafiar nós como igreja a tomar um posicionamento para nossas famílias no ano de 2026. Amém ou não amém, irmãos? Josué, em Josué 24:15, ele vai dizer a decisão que ele toma. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos, servi ao Senhor. Escolhei hoje a quem se vais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Ele vai dizer aqui, irmãos, no versículo 14, no começo: agora, pois, temei ao Senhor. Por que ele está dizendo isso, irmãos? Agora, porém, temei ao Senhor. Porque se você for ler o capítulo 24 de Josué, desde o começo, ele faz uma recapitulação de tudo que Deus fez na vida daquele povo, irmãos. Ele vai falar, irmãos, desde que Deus chamou Abraão lá da terra distante, ele vai falar das batalhas, ele vai falar, irmãos, quando eles cruzaram o Jordão, das vitórias que Deus deu, ele vai falar da fidelidade de Deus para com aquele povo, ele vai falar como Deus abençoou aquele povo, como Deus foi com aquele povo, irmãos. Ele faz toda uma recapitulação, irmãos. Lá no final é que ele vai dizer: mas a escolha é de vocês, a escolha é de vocês. Ou vocês temem a Deus, ou vocês escolhem os outros deuses. Mas eu e a minha família, nós vamos escolher Deus. Então ele, irmãos, começa lembrando a fidelidade de Deus ao longo de toda a história do povo de Deus.
E famílias aqui esta noite precisam olhar, irmão, revisitar o seu passado também, para ver o quanto a mão de Deus abençoou. Famílias que estão aqui esta noite, irmãos, vamos ficar só no ano de 2025. O quanto Deus, irmão, nos abençoou. Como eu falei, teve lutas, teve batalhas, mas nós estamos aqui, irmãos. Deus tem sido conosco, Deus tem nos abençoado. As lutas podem chegar na nossa casa, na nossa família, mas o nosso Deus é maior. Ele é conosco, Ele nos ajuda em nossas batalhas, Ele nos ajuda em nossas guerras. Irmãos, é Ele que nos cura da enfermidade, é Ele que abre as portas, irmãos, é Ele que faz a nossa casa prosperar, é Ele que dá livramento, é Ele que manda o alimento, é Ele que abençoa, é Ele que nos dá paz nos momentos de adversidade, é Deus que tem cuidado da minha família e da sua família. Nesse ano de 2025, Ele esteve conosco, Ele vai continuar cuidando da nossa casa e da nossa família. Aleluias! Por que nós precisamos revisitar o passado? Por que nós precisamos olhar para aquilo que Deus fez, irmãos? Porque, irmãos, a gratidão, ela fortalece o futuro da nossa família. Quando a gente aprende a ser grato ao Senhor, mais e mais Ele opera na nossa casa, na nossa família e nas nossas vidas. Se a gente é grato, irmãos, se a gente se lembra o quanto Deus foi com a nossa família, com a nossa casa, nossos filhos, nossos casamentos, a gente com o coração grato esta noite, irmãos, isso é importante porque nos fortalece. Porque se Deus foi fiel até agora, em 2026 não será diferente. Porque Deus é fiel em todo momento, irmão. Agora, o nosso coração é que tem que ser grato ao Senhor. Porque Deus, Ele tem prazer em abençoar vidas que são gratas a Ele. Tem alguém aqui, irmãos, que está grato ao Senhor nesta noite, nesse ano 2025? Tem famílias aqui que são gratas pelo agir de Deus nesse ano 2025. Eu olhando aqui rapidamente, irmãos, eu vejo algumas famílias que passaram muitas lutas aqui nesse ano de 2025, mas eu vejo agora, nesse finalzinho de ano, irmãos, que as vitórias foram vencidas, que as batalhas foram travadas, mas a vitória chegou. Eu vejo famílias aqui, irmãos, que passaram guerras, batalhas, mas estão aqui, irmãos, com a vitória na mão, e isso é motivo de gratidão. E se você está grato, irmãos, você pode esta noite começar a abrir a sua boca e louvar e glorificar e agradecer a este Deus. Porque se a gente esquece, irmãos, isso gera ingratidão no nosso coração e enfraquece o nosso lar, enfraquece a nossa casa. O Deus que sustentou até aqui, irmãos, continua sustentando amanhã, porque Ele é fiel. Amém, queridos irmãos? Então, irmãos, Josué começa dizendo: agora, pois, temei ao Senhor, serviu-o com sinceridade e com verdade. Quando a gente vê o capítulo 4 de Josué, o versículo 6 e o 7, a gente vai ver por que Josué está fazendo isso. Porque ele sempre foi grato. Ele sempre quis deixar registrado o quanto Deus foi bom com ele e com o povo. Porque aqui, irmãos, Josué 4, versículo 6, Deus abre o Jordão para o povo passar para a terra prometida, e Josué é direcionado pelo próprio Deus a fazer um monumento para que as gerações que viessem depois vissem aquele monumento e perguntassem o que foi aquilo ali. Deus manda pegar 12 pedras do Jordão, cada pedra simbolizando uma tribo, e fazer um monte. E as pessoas futuramente olhariam para aquelas pedras: que foi isso aqui? Aí os mais antigos iriam recordar e dizer: isso aqui foi a vitória que Deus deu ao povo 40 anos no deserto. E quando chegou aqui, Ele abriu o Jordão
para o povo tomar posse da bênção, da promessa que ele tinha feito aos pais. Porque ali, irmãos, eles iam dizer com gratidão. Vejam só, volta ao versículo 6, ele vai dizer assim: para que isso seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que significa estas pedras? Então lhes direi que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Isso é um coração grato a Deus. Ele queria deixar marcas, assim como a gente está aqui todo mês na ceia do Senhor, simbolizando com o pão e o vinho aquilo que Jesus fez por nós. Assim nós, como família, aqui esta noite, podemos trazer à nossa memória os feitos de Deus e dizer: muito obrigado, Senhor. A batalha foi grande, a luta foi grande, mas eu estou aqui com a minha família glorificando ao Senhor. Aí ele continua dizendo, irmão, no versículo 14: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e verdade, e deitai ou lançai fora os deuses, os quais serviram vossos pais, da além do rio, do Egito, e servia ao Senhor. Ele está mandando, irmãos, aqui lançar fora os ídolos, os deuses. Sirvam ao Senhor, sejam gratos ao Senhor. Lancem fora tudo que é ídolo da vida de vocês. Porque nenhuma família, irmãos, serve plenamente a Deus se não houver renúncia. Nem famílias, nem nós, na nossa individualidade, vamos servir plenamente a Deus se não houver renúncia. O próprio Jesus disse que aquele que quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. As nossas famílias da mesma maneira. Se nós queremos ter famílias abençoadas, se nós queremos ter famílias aos pés do Senhor, tem que haver renúncias na família, irmãos. Tem que haver renúncia. Nós temos que renunciar a alguns ídolos que às vezes querem chegar nas nossas casas. Ídolos modernos, irmãos, eles também entram nos lares. São ídolos, irmãos, que tentam nos afastar de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém, irmãos. Nem o coração da família com nenhum outro ídolo. O que não é retirado hoje, irmãos, ídolos que estão hoje querendo se solidificar dentro dos nossos lares, se não for tirado hoje, irmãos, esses ídolos vão se fortalecer amanhã. Se fortalece, irmãos, amanhã. A gente tem que lançar fora hoje. A gente tem que tirar hoje. O que é que eu estou adorando? O que é que eu estou amando mais do que ao meu Deus e a minha família? Porque aquilo que a gente coloca entre nós e Deus é um ídolo. Aquilo que fica mais forte do que o meu amor por Deus é um ídolo. O que é que eu estou amando mais do que amar a Deus e amar a minha família? Amar a minha casa? O que é que eu não estou podendo renunciar em favor do meu Deus ou da minha família? Será que já virou um ídolo? E se a gente não lançar fora, irmãos, esses ídolos vão se fortalecendo, dia após dia, vão ficando mais fortes, e depois, irmãos, eles vão tomar por completo o teu coração. Deixa eu falar uma coisa, irmãos, aqui, esta noite, Deus tem falado fortemente ao meu coração, que nesse ano de 2026, irmãos, a gente tem que selecionar melhor as nossas amizades. Se são amizades que nos aproximam de Deus, fique forte.
Faça realmente uma aliança com essa pessoa. Mas se são amizades, irmãos, que só querem te levar para longe de Deus, tira essa vida da tua vida. Tira essa pessoa da tua vida. Porque, irmãos, nada, irmãos, que nos afasta de Deus é bom para a nossa vida. E nada que afaste a nossa família de Deus é bom para nosso lar. Amém ou não amém, irmãos? Não deixe nada que afaste a sua família de Deus se fortalecer dentro do teu lar, não, irmãos. Lança fora. E deixa eu falar uma coisa aqui para os pais, viu? Pais, quem manda nos seus filhos é você. Não é o teu filho que manda em você, não. Porque nós estamos vivendo época, irmãos, dos valores invertidos, irmãos. Nós estamos vivendo época que as coisas inverteram. E uma dessas coisas é isso. A gente vê os pirralhos, irmão, uns pivetes, dando ordem moral na mãe, e a mãe se treme todinha para atender logo com medo. Ah, meu irmão, que falta faz o cinto da dona Evilásia quando ela me criou. Não digo nem do seu Almeida, né? Porque os irmãos sabem o testemunho do seu Almeida, né? Mas o cinto da dona Vilásia não é espancamento, irmãos, é correção. Amém, irmãos? Você tem que se impor, meus irmãos. Você tem que se impor. Você acredita, irmão? Vou dizer para você, eu sei que vocês não vão acreditar não, mas eu vou dizer aqui, amém? Você acredita, irmão, que tem menino que só come se a mãe der o celular? Acredita? Eu estou contando para você, eu sei que você não acredita não, mas tem, sabia disso? Sabia? Se não der, não come, irmão. E é chorando dia e noite. Está certo, irmão? Hã? Está errado? Pois é. E quem é que tem que tomar a posição, irmãos? Os pais. Os pais, irmãos. Um dia desse a irmã Rosinha foi lá numa loja, lá no shopping. A mulher estava na tua frente na fila, era, com o menino nos braços. E o menino maior escândalo dentro da loja lá, e a mãe, então toma, filho, toma, celular. A caixa olhou assim para a Rosinha olhou para cá, deram uma mensagem telepática, dizendo, isso é falta de vergonha, né? Aí uma olhou para a outra, é falta de vergonha mesmo, negócio desse. Então, irmãos, há ídolos dentro da nossa casa, que se não for tirado, vão se fortalecer. E a autoridade sobre aquela vida daquela criança é do pai e da mãe. Vocês são autoridades espirituais sobre aquela criança. Autoridade. É outra coisa que os valores estão invertidos, né? Que ninguém respeita mais a autoridade. É menino chutando em professor. É menino jogando giz em professor. Hoje nem policial tem mais autoridade, irmão. Acredita nisso? Está invertido os valores. Mas o povo de Deus, irmãos, ele vive por princípios. E os princípios da palavra de Deus são irrevogáveis. Porque aqui diz que se nós queremos prolongar os nossos anos de vida nesta terra, a gente tem que honrar pai e mãe. E isso não se muda. Veja aí o que diz Gênesis, capítulo 35, versículo 2 e 3. Jacó. Então disse Jacó a quem, irmãos? Irmãos? Os irmãos querem que eu pregue só
Cadê a irmã, aquela que faz só interpretação de Libras aqui? Porque os irmãos parece que tem que ter com Libras aqui hoje, sabe? Os irmãos hoje estão... Irmãos, disse Jacó a quem? A sua família. E a todos os que com ele estavam. Olha o que Jacó disse para a sua família: tirem os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Amém, irmãos? E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então jogue fora todo ídolo, porque na nossa casa, no nosso lar, é Deus o Senhor. Só quem concorda, glorifica a Ele esta noite. Josué continua dizendo assim: escolhei hoje a quem servais. O que eu acho bonito na palavra de Deus é que Deus nunca nos obrigou a nada, irmãos. Josué está dizendo aqui: ó, escolha a quem você quer servir. Ninguém é obrigado a nada. Deus não quer robôs. Deus não quer pessoas que o sirvam à força. Você escolhe, porque no reino de Deus não tem neutralidade espiritual, e nem existe neutralidade espiritual dentro da nossa família. A gente escolhe a quem a gente vai servir. Quantas famílias aqui escolheram servir a Deus? Porque toda casa, irmãos, hoje está servindo a algo ou a alguém. Toda casa, não tem neutralidade. A decisão precisa ser consciente. A nossa casa vai servir a Deus, mas é servir mesmo, irmãos. Hoje, a decisão que nós tomamos hoje vai definir o nosso amanhã, irmãos. Porque quando nós decidimos que a nossa casa vai servir a Deus, o nosso lar é do Senhor Jesus, isso, irmão, vai refletir amanhã, porque aquilo que nós semeamos hoje, nós vamos colher amanhã. É por isso que eu disse que eu vou fazer um desafio à igreja. Esta noite a gente sair daqui, não como a gente fez o ano todo, só declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas é uma decisão espiritual. Esse ano 2026, a minha casa vai servir verdadeiramente ao Senhor. Eu vou estar mais junto com minha família nas coisas espirituais. Eu vou estar mais presente com a minha família nas coisas de Deus. Eu já estou me preparando, a irmã Rosinha já está se preparando, irmão. Ela já comprou o devocional dela. Eu estou esperando o meu chegar. Nós vamos todos os dias fazer os nossos devocionais. Esse ano eu também defini no meu coração que vou ler novamente a Bíblia toda. São decisões espirituais, irmãos, que a gente leva para a nossa família. O culto doméstico tem que voltar, né, irmã Rosinha? Culto doméstico, dentro dos nossos lares. Então, são decisões que nós temos que tomar, irmãos. Porque famílias que decidem por Deus, sempre encontram uma direção. Famílias que estão sendo direcionadas pelo Senhor, sempre tem algo melhor de Deus para as suas vidas. Famílias que são direcionadas pelo amor de Deus, sempre tem bênção para os seus lares. Escolher hoje a quem se vai. Foi o mesmo desafio que Elias fez no Monte Carmelo,
quando ele confronta os profetas de Baal e confronta o povo. Até quando vocês vão cochear entre dois caminhos, ao Deus de Israel e a Baal? Não tem como cochear. Escolha hoje a quem servir. Qual famílias que esta noite, irmãos, vão estar dizendo: eu e a minha casa verdadeiramente serviremos ao Senhor? Quantas famílias aqui esta noite, irmãos? Quantas famílias aqui esta noite querem no ano 2026 os seus lares inundados pela presença de Deus? Quantos aqui esta noite, irmãos? Quantos aqui esta noite vão estar orando mais com o cônjuge, vão estar orando mais com os filhos, vão estar orando mais, irmãos, em família, em 2026? Quantos aqui esta noite tem esse propósito no seu coração? Glorifique ao Senhor esta noite. E essa responsabilidade, irmãos, está primeiramente nos cabeças da família, o homem e a mulher. Porque quando Josué diz, eu e a minha casa, ele está ali como líder da família. Ele está assumindo a liderança espiritual da sua casa. Então, esse posicionamento de Josué é o posicionamento que eu tenho que tomar, o meu irmão tem que tomar, os homens desta igreja têm que tomar, as irmãs dessa igreja têm que tomar. Mas primeiramente os cabeças, que são os homens, têm que tomar essa posição. Amém, varões? Amém, bigodudos de Jeová? Meus irmãos, a gente tem que tomar essa posição, irmãos. Nós, como liderança espiritual, nós somos o sacerdote da nossa casa. Então a gente tem que se posicionar. E esse ano de 2026 vai ser diferente, irmão. É o ano da santificação. Nós vamos começar aí com os 12 dias de oração, a partir do dia 1º, buscando a Deus mesmo, nos encher da presença de Deus. Mas não é só o começo não, irmãos, é o ano todo que vai ser assim. Sabe uma coisa que nós nunca mais fizemos, que nós vamos voltar a fazer, irmãos? Vigília. Os irmãos nem se lembram mais o que é uma vigília, né? Hein, irmãos? Hein, Mário Flávio? Quantas vigílias nós já fizemos, né? Os irmãos, acho que os irmãos não se lembram mais nem o que é vigília, né? Vamos voltar a fazer. Vamos voltar a fazer, irmão. Sabe uma coisa, irmãos, que a gente tem que voltar a fazer? Eu acho que os irmãos nem se lembram mais também. Jejum. Os irmãos se lembram que é jejum? Amém? Vamos voltar a fazer, irmão. Jejum. Principalmente assim, irmãos assim do quilate do pastor, né? Está precisando de um jejum mesmo, né? Mas a gente vai fazer para buscar mesmo a presença do Senhor. Amém, irmãos? Que vai ser um ano que nós vamos estar verdadeiramente buscando ao Senhor. Eu creio que os cultos de oração aqui em 2026, irmãos, vão ser verdadeiramente cultos em que a presença de Deus vai ser tão notória, irmãos, que vai ter cura, vai ter milagres, vai ter restauração. Eu creio, irmão, num avivamento verdadeiro e real na presença do Senhor. Quem está com o pastor aqui esta noite? Então, os líderes espirituais, irmãos, é mais do que falar. É a gente viver, né? Aquilo que a gente quer. A gente viver verdadeiramente dentro da nossa casa. Porque, de acordo com que a gente viver, nós vamos influenciar os nossos filhos, nossos netos, a nossa casa, irmãos. A gente vai influenciar. Quando o líder se posiciona, a casa, irmãos, vai encontrar segurança. Porque o líder, ele vai ser usado para direcionar ali o lar. É por isso que Josué disse, em Josué 24:15, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele estava se posicionando, ele estava direcionando a sua família. Quando ele diz, irmãos, aqui, para concluir, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Servir ao Senhor, irmãos, é uma caminhada diária. É diariamente nós termos uma rotina com Deus. Não é algo
esporadicamente, irmãos, é diariamente. É por isso, irmãos, que nós incentivamos o devocional diário. É por isso que nós temos um devocional com os obreiros desta igreja. É porque nós entendemos que o relacionamento com Deus, ele tem que ser cultivado. Da mesma maneira, as famílias, irmãos, têm que tomar essa decisão. Se reunir pelo menos uma vez por semana, ali em família. Cada um faz uma oração, canta um louvor, conversa sobre as necessidades da família e ali apresenta a Deus em oração. Que coisa linda, irmãos. Os filhos que vão crescendo, vendo os pais fazerem isso, eles vão crescendo, sendo abençoados e solidificados na sua fé. Porque os pais, como exemplo, vão transmitindo os valores espirituais para a sua família. E isso é uma caminhada diária. E a fé precisa ser praticada dentro de casa, não é só na igreja. Principalmente dentro da nossa casa. A nossa fé precisa ser exercida, praticada. Porque dentro do nosso lar, esse altar familiar, irmão, vai sustentar a vida espiritual das nossas famílias. Amém, irmãos? Famílias que servem a Deus, enfrentam batalhas, mas nunca estão sozinhas, porque o Senhor nosso Deus está com a família, está guerreando pela família, está direcionando a família, está dando vitória às famílias. Amém, irmãos? Então, o Senhor, Ele sempre honra lares que colocam Ele no centro. O Senhor sempre vai abençoar esses lares, irmão. Famílias que colocam Deus como centro das suas famílias. Deus sempre vai honrar. É por isso que eu creio, irmãos, que em 2026, irmãos, as famílias desta igreja vão estar mais e mais sintonizadas com o céu, irmãos. Nós vamos buscar mais e mais santificação, vamos deixar mais e mais aquilo que não agrega, vamos deixar mais e mais aquilo, irmãos, que não nos alimenta, que não nos fortalece espiritualmente, e vamos buscar mais e mais ao Senhor, irmãos. Eu vejo, irmãos, crentes que por tudo no mundo, irmão, deixa de vir para um culto, irmãos. Tudo no mundo, irmãos, é motivo para não estar na igreja. A gente tem só 3 cultos por semana: terça, quinta e domingo. Esporadicamente a gente tem no sábado um outro culto, mas terça, quinta e domingo, irmão, 3 dias. E sabe o que acontece, irmão? Às vezes o irmão não vem num, aí fica só 2 cultos para vir. Aí num desses 2 o irmão escolhe para fazer as compras. Não, eu vou fazer minhas compras hoje. Aí fica só um para vir. Quando não acontece nada, ele vem. Então não está dando prioridade ao reino de Deus. Mas aí quer que Deus honre ele, abençoe a sua vida. O que a palavra de Deus nos ensina, irmãos? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas sabe como é que a igreja está vivendo hoje? Uma parte da igreja? Buscar em primeiro lugar as demais coisas, né? E depois vai ser acrescentado o reino de Deus. Mas não é assim não, viu? A Bíblia aí está invertida, viu? A Bíblia de vocês está invertida. Vocês que eu estou falando aqui que praticam isso. Porque a minha Bíblia diz para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então nós temos, irmãos, que temos esse posicionamento diante do Senhor. Sabe, irmãos, nós não pregamos fanatismo, nós pregamos equilíbrio. Mas não tem nada mais equilibrado do que você tirar 3 dias por semana para vir alimentar a sua fé. Aí você tem segunda, você tem quarta, você tem sexta, você tem sábado, 4 dias para fazer o que você bem quiser. E pode fazer o que bem quiser também no dia de culto, depois do culto, antes do culto. Mas parece que tudo se concentra só por horário de culto.
Então, que nós possamos refletir, irmãos, como é que nós queremos a nossa família. Deixa eu falar para você que é pai ou mãe de adolescente, ou está ficando adolescente. Coloca o teu filho na igreja, traz ele para a igreja, porque você pode investir tudo no seu filho, pode formar ele o maior doutor do Ceará, mas se ele não tiver Deus, irmão, ele não vai ter princípios e não vai ter valor espiritual na sua vida diante de Deus. Não vai valer nada o investimento que você faz nele, irmão, porque a palavra de Deus diz, irmãos, que uma alma ela vale mais do que o mundo inteiro para Deus. Mas se você, que conhece os princípios do Evangelho, não investe espiritualmente no seu filho, não, porque eu quero que meu filho seja doutor, seja engenheiro, seja o que for. Mas se não tiver base espiritual, irmãos, que diferença ele vai fazer nessa sociedade? É mais um engenheiro, é mais um doutor. Mas nós queremos formar pessoas que vão morar no céu, amém, irmãos? Amém ou não amém? Aqui, ó, uma. Não é porque é meu genro, não, viu? Aí, formado, engenheiro, dificilmente falta um culto. Só quando não dá mesmo. Prioriza o reino de Deus. E a gente vê o quanto Deus tem abençoado a vida dele. Porque é assim que as coisas acontecem, irmãos. É assim. Posso ouvir um amém ou não amém? Amém. Pode continuar o pastor, já está bom de descer. Os irmãos querem mais? Amém. Amém. Rapaz, os irmãos estão empolgados hoje. Eu estou me empolgando aqui, viu? Com empolgação dos irmãos. Olha o que diz o Salmo 127, versículo 1, irmãos. Olha o que diz, o que eu estou pregando aqui. Não adianta a gente fazer nada, irmão, investimentos, ter muito dinheiro. Salmo 127, versículo 1. Porque acontece isso aqui, ó. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, irmão, se o Senhor não guardar a casa, e edificar a casa, você está trabalhando em vão. É Deus que tem que ser o alicerce da nossa casa. É Deus que tem que ser o alicerce da nossa família. Amém? Amém. Ao encerrar este ano, irmãos, Deus não está apenas interessado no que passou, não, nesse ano, mas Ele está muito interessado no que vamos construir daqui para frente. O ano de 2026 está chegando aí. Josué nos ensina que o maior legado que uma família pode deixar não é o material, mas é o espiritual. É o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos. É um legado espiritual. Nossos netos, nossos filhos, na fé, firmes com o Senhor. Casas firmadas em Deus, atravessam crises, vencem batalhas e permanecem de pé. É porque acontece aquilo que Jesus ensinou lá em Mateus 7. Porque casas que estão firmadas na rocha, vem as tempestades, vem os ventos, mas ela continua de pé, ela não cai. Famílias ficam firmes no Senhor, mesmo diante das adversidades. O ano novo, irmãos, vai vir desafios, é verdade. Eu não estou aqui para pregar e enganar você, não. Vai vir desafios. Mas também, irmãos, o ano novo vai vir novas oportunidades da gente estar mais perto do Senhor, de estar renovando a nossa vida espiritual, de estar buscando o Senhor de todo o nosso coração. Sabe o que acontece? Bota aí Isaías 32, 18, para concluir. Isaías 32, 18. Isso aqui é profético. Somente quem crê vai dizer amém. A palavra de Deus diz assim: o meu povo, tem povo de Deus aqui, habitará em morada de paz, e em morada de bens seguras, e em lugares quietos de descanso. Somente quem recebe para a sua família. Porque eu recebo para a minha família. Porque eu quero uma morada de paz,
eu quero uma morada bem segura, eu quero um lugar quieto de descanso. É isso que eu quero para o meu lar, para a minha casa, para a minha família. E eu recebo isso aqui na minha vida, irmãos. Então, que neste último culto da família, cada lar aqui representado, irmãos, esta noite, tome uma decisão santa. Que decisão é essa, pastor? Colocar Deus no centro, renovar o altar, renovar a aliança, alinhar o coração com o coração de Deus e seguir junto com Deus, firme com Deus em 2026. O ano vai terminar agora, próxima semana, mas a promessa das bênçãos de Deus permanece, irmãos, permanece sobre as nossas vidas. Que em 2026 nós possamos dizer com toda a convicção: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Vamos ficar em pé esta noite glorificando a Deus?